Como um nerd de otaku com habilidades de programação pura genial, Tsubasa Kurata sempre foi fascinada com o mundo dos robôs e da IA. O jovem prodígio cresceu para ser um dos melhores programadores de figuras de ação de Tóquio. Uma noite, quando ele está prestes a sair do trabalho, Kurata encontra seus funcionários reclamando de um projeto específico que não tiveram tempo para terminar. De acordo com os cálculos humanos típicos, o projeto levaria um programador médio muitas horas para fazer quando eles já estiverem fechados. Kurata mantém seu sorriso exclusivo e pede seu povo a deixar as coisas em suas mãos. Nesse instante, Kurata volta à sua mesa e codifica a coisa toda. Ele consegue terminar o trabalho a tempo e salvar seus colegas de lazer. Seus colegas não são nada além de agradecer por sua ajuda. No caminho de volta para casa, Kurata se ramifica em sua loja de conveniência local para obter algumas novas figuras de ação e anime. Infelizmente, no caminho de volta para casa, ele sofre um acidente de viação que tira a vida. Não demora muito para as pessoas reunirem e lamentarem a morte dos maiores programadores que Tóquio já viu. Alguns meses após sua morte, Kurata renasce em outro mundo como Ernest Chevalier, onde existem coisas mágicas e sobrenaturais como demônios. Agora, Ernest é um garoto brilhante, com qualidades e conhecimentos semelhantes que Kurata. Uma noite no caminho de volta ao reino, Ernest, sua mãe Celestina e seu avô são atacados por um grupo de mosquitos gigantes venenosos. Enquanto discutia as coisas com sua mãe, o avô de Ernest sai da carruagem para ver o que está acontecendo. Ele encontra os insetos que se alimentam de seus cavalos e jogam neles. Os insetos tentam escapar, mas o avô de Ernest os alcança e os corta. A mãe de Ernest, Celestina, também deixa Ernest na carruagem. Quando não estão olhando, um inseto gigante levanta o carrinho pesado com Ernest ainda dentro dele. Vovô e Celestina são impotentes enquanto oram pela segurança de seus filhos. Apenas quando eles estão prestes a desistir da esperança, um cavaleiro de silhueta chega ao local e tira o bug, salvando Ernest no processo. Ernest olha para o robô que veio ajudá-lo e fica chocado com o quão semelhante é com os de seu antigo mundo. O Cavaleiro da Silhueta, que é um robô dirigido pelo homem com tamanho e força que combina com o bug, luta contra o robô e o abaixa com alguns movimentos táticos. Tudo que Ernest poderia fazer na época era assistir o incrível robô derrubar o inseto logo diante de seus olhos. Momentos depois de derrubar o inseto, o piloto do robô, Matias, desce do cockpit para dizer oi. Ernest corre para a máquina gigante e a abraça. Matias explica seu trabalho para ele. Matias e alguns outros corredores do Ato dos Cavaleiros Seletos são conhecidos por assumir missões árduas como essa para salvar o reino de Fremavilla. É o ano de 1268, e Ernest fez da missão de sua vida se tornar um cavaleiro de silhueta de um jeito ou de outro. Nascido com intelecto superior, Ernest se encarregou de estudar e aprimorar suas habilidades mágicas na cidade de Lealon, perto da capital de Cancanon. Por 3 anos, Ernest estudou todo o básico da magia e da mana do começo ao fim. Durante seu tempo de lazer, ele assistia a Silhouette Nights e aprendia sua codificação. 3 anos passam e Ernest fica velho o suficiente para possuir uma varinha e lançar feitiços. Uma noite, Ernest, ou Ernie, salvam uma jovem de cair de um telhado. A garota, que se chama Ed, está tão impressionada com o quão fofo e fofinho seu salvador Ernie é. Sua amiga, Artide, também conhecida como Art, para verificar e agradecer a Ernie por salvá-lo. Depois de ver o que Ernie poderia fazer, os dois amigos pedem a Ernie para ensinar os truques em torno da magia. Ernie inicialmente se recusa a fazê-lo, mas depois concorda em ajudá-los após muita persuasão. Mais tarde, Ernie e seu povo se juntam ao runner da Academia de Night para aprender as cordas em torno de ser um cavaleiro de silhueta. Em sua primeira aula, Ernie fica arrogante e pede ao professor que o deixe frequentar aulas no ensino médio. O professor, é claro, se recusa a deixá-lo fazer isso. Segundo ele, Ernie não tinha um amplo entendimento do básico e também não tinha a altura necessária para ser um cavaleiro de silhueta. Depois da aula naquele dia, enquanto saia com seus amigos, Ernie tem a brilhante ideia de aprender todos os fundamentos o mais rápido possível, para que ele possa se tornar um cavaleiro de silhueta rapidamente. Enquanto ele planeja o seu povo, 3 agressores passam com o martelo de um pequeno cara. O cara persegue, mas é lento demais para alcançá-los. Ernie para e pergunta por que ele precisa tanto do martelo. O cara diz que ele usa o martelo para fazer peças de metal para o corpo do robô. Ernie aprecia seu trabalho e usa sua magia para recuperar o martelo. Para devolver o favor, o cara do martelo leva Ernie e seus amigos à oficina de seu pai para um passeio pelo local. Lá, Ernie tem a ideia de modificar sua varinha mágica para se parecer com uma arma. Naturalmente, Ed e Art protestam isso,
mas Ernie já tem sua mente em modificar sua arma. Ele pergunta ao cara do martelo e concorda em ajudá-lo. Alguns dias depois, os professores da aula de Ernie organizam uma pequena demonstração em que os alunos vêm e experimentam feitiços que aprenderam até agora. No local de teste, Ernie implora ao professor que ele frequente a aula do ensino médio cansado de suas palestras. O professor promete passar por ele com a condição de que ele faça um feitiço mágico de alto perfil para destruir os alvos. Ernie sorri, pega a varinha modificada pela arma e quebra todos os 5 alvos. Todo mundo está chocado com a incrível exibição de habilidade. Eventualmente, Ernie é promovido ao ensino médio e começa a participar de aulas com eles. 3 anos depois, Ernie faz 12 anos. Em um dia fatídico, ele entra em um grande prédio para conferir um novo lote de cavaleiros de silhueta produzidos lá. Ernie reclama com seu amigo sobre quantos anos os desenhos dos cavaleiros têm. Nesse momento, os amigos de Ernie param e ligam para ele para se juntar a eles. Nesse ponto, os corredores do Knight entram em alguns cavaleiros da silhueta e escoltam os alunos a uma floresta perigosa para sua viagem de campo. Ao anoitecer, Ernie e seus amigos comem um bom jantar no acampamento. A irmã mais velha de Ed aparece para verificar sua irmãzinha. Quando ela descobre a amiga de sua irmã, ela o elogia e agradece por ser um bom amigo de sua irmã. Mais tarde, ela deixa as crianças para continuar sua discussão. Depois de algumas pequenas conversas, Ernie sai do acampamento para conferir os cavaleiros da silhueta. Um dos corredores do Knight, Edgar, caminha em direção a Ernie e explica algumas coisas sobre o cavaleiro da silhueta na frente dele. Logo depois, ele permite que Ernie dê uma olhada na máquina. Ernie felizmente faz isso e recebe às mãos uma experiência com o robô. Momentos depois, alguns bestas demoníacos se aproximam de seu acampamento. Felizmente, os escoteiros ficam rapidamente deles, para que tenham tempo suficiente para entrar em seus cavaleiros e preparar os alunos para a evacuação. Depois de levar todos os alunos a entrar na carruagem, Edgar, Hell of Diet e alguns outros cavaleiros selecionados levam a luta para os animais. Ed e Ash ajudam sua irmã mais velha a derrubar algumas bestas. Não tão longe, um gigante chega e ameaça a capital. Um dos corredores do Knight do reino identifica o gigante e transmite as informações a seus superiores. No entanto, os superiores, que parecem ter algo planejado sinistro, pediram que ele fugisse para a capital para informar os outros. Depois que ele se foi, os superiores se preparam para combater o gigante. Todos eles se vestem em seus cavaleiros silhuetos e disparam contra o gigante. O gigante, cujo corpo inteiro é composto de armaduras muito duras, bloqueia seus ataques e corridas em direção à cidade. Não demora muito para que ela passe pelos corredores do cavaleiro e sopra um buraco na parede da cidade. Enquanto isso, os alunos param por um tempo para avaliar os danos causados ao acampamento e possivelmente a qualquer um. Eles identificam algumas pessoas feridas e as levam à segurança com macas. A irmã mais velha de Ed abraça Ernie por ajudá-la a tirar as bestas demoníacas. Ernie, por outro lado, continua se perguntando sobre o elefante na sala. Ele acha que a horda é muitos para eles atacarem em uma direção. Esse não é o padrão usual deles. Ele suspeita que eles possam estar fugindo de algo ou de alguém. Ele simplesmente não sabe o que ainda. Naquele momento, chega à capital e informa os generais do gigante. Enquanto tentam formular um plano para eliminar o gigante, um deles menciona os alunos no relógio de uma floresta fazendo um teste. Isso coloca os generais nos dedos dos pés, enquanto eles se apressam para proteger os estudantes. Em questão de minutos, o gigante descobre que os alunos se escondem e o ataca. Held, Edgar e os outros corredores de cavaleiros se vestem e compram os alunos tempo para escapar do gigante. Enquanto os outros correm pela vida querida, Ernie se recupera para aprender algumas coisas sobre o inimigo. Diet, que é um dos corredores do cavaleiro, e seu amigo avançam e correm para a boca do gigante. Apesar de ter sido avisado por seu líder, Edgar, infelizmente por eles, o gigante destrói o amigo da dieta. Vendo isso, a dieta corre para isso. Ele corre pela densa vegetação chorando por sua vida. Ernie o vê e persegue-o atrás dele. Ele então encontra a noite de silhueta da Diet para baixo e com dieta chorando dentro dela. Sem pensar, Ernie abre a escotilha e sequestra a noite da silhueta do covarde. Então, ele se senta no cockpit e tenta pilotar. Novamente, ele era muito curto para alcançar os controles. Isso irrita a Ernie um pouco. Então ele decide tentar algo. Ele usa sua mana para controlar a noite da silhueta e trazê-la de volta à vida. Surpreendentemente, isso funciona e logo, a noite da silhueta está de pé. Ernie amplia o poder que atinge o cavaleiro e corre em direção ao gigante a uma velocidade incrível. De volta ao campo de batalha, Edgar e sua equipe tiram fogo muito pesado do gigante, pois não está decepcionando tão cedo. Felizmente para eles, o robô da Diet aparece e se junta à luta. O gigante se defende,
mas Ernie continua atacando e testando os vários padrões de ataque que a Noite da Silhueta tem a oferecer. Depois de um pequeno treino, Ernie o descobre. Aparentemente, o monstro estava usando um aprimoramento mágico para apoiar seu enorme quadro. Agora tudo o que ele precisa fazer é acertar o gigante, onde mais dói, e esperançosamente derrubá-lo. Ele tenta ir aos olhos, mas o gigante o fecha antes que Ernie possa chegar lá. Isso não impede Ernie, pois ele continua procurando uma maneira de derrubar o gigante. Logo, os outros cavaleiros se juntam a eles no campo de batalha com seus infames bunkers de cluster. Eles usam os bunkers de cluster para perfurar um buraco nos 4 membros do gigante. Ainda assim, ele se recusa a cair, o gigante retorna os ataques e até destrói alguns dos robôs no processo. Ernie fica chateada e acusações no gigante com intenção assassina. No caminho, seu guardião da silhueta começa a romper o cansaço. Ernie faz uma pausa um pouco e exorta o Dieet a pegar o volante enquanto ele tenta outra coisa. Desta vez, ele sai da noite e usa o ataque mágico da Bullet Air para criar booms sônicos que param o gigante em suas trilhas. Quando o gigante se aproxima o suficiente, Ernie dá a Dieet que vá propular de volta e liberar os campos elétricos da noite. Dieet segue a liderança de Ernie e choca o gigante ao esquecimento. Como seus olhos estavam abertos, a eletricidade chegou ao cérebro e a curta subiu. O gigante morre em breve e Edgar se aproxima da Noite da Silhueta de Dieet, pensando que o Dieet está morto. Edgar e seu povo prestam respeitos, no entanto, eles ficam com o choque de sua vida quando Ernie chega com Dieet. Ernie diz oi e volta para seus outros amigos que estão mais do que felizes em recuperá-lo. Logo, a notícia da bravata de Ernie chega ao rei, e isso o impressiona tanto que ele pede uma reunião com o garoto de 12 anos que derrubou uma besta demoníaca de nível de divisão, como um gigante. Mais tarde no mesmo dia, Ernie e seu avô se encontram com Sua Alteza Real. O rei expressa sua felicidade ao abrigar um prodígio real da vida. Em primeiro lugar, ele agradece a Ernie por sua contribuição para derrubar a besta da classe da divisão. Então, para pagá-lo por seu trabalho duro, o rei pede que ele nomeie qualquer coisa que deseje ter para que ele faça isso por ele. Ernie pensa um pouco sobre isso e diz ao rei que ele quer saber como fazer um reator de Aether, que é o coração de todo cavaleiro de silhueta, e também um segredo comercial do Reino do Brilho. Naturalmente, os subordinados do rei protestam contra isso. Mas, novamente, o rei pergunta a Ernie o que ele deseja fazer com um conhecimento tão importante. Ernie impressiona ainda mais o rei quando diz a toda a corte que deseja modificar os cavaleiros da silhueta e torná-los melhores. O rei decide dar uma chance a Ernie. Ele concorda com o desejo de Ernie e concede a ele acesso ao conhecimento secreto sobre a condição de que Ernie recria o corpo de qualquer cavaleiro da silhueta. Pisse de bolo para Ernie enquanto agradece ao rei pela oportunidade e sai. No dia seguinte, o pai de Adi Aka, o Marquês de Salad, convoca suas filhas de volta para sua casa para vê-las. Lá, ele indiretamente pede que eles sejam espiões e denunciem o progresso de Ernie primeiro para ele. Ed e sua irmã mais velha não têm objeções a isso, pois não cheiram nada a sinistro. Nesse instante, Ernie e David, o engenheiro mecânico principal, avaliam os destroços do cavaleiro de Dieet Silhouette. Enquanto ele reclama da forma horrível em que o cavaleiro está, Ernie, para admirar a beleza dos destroços, Remercara antecipadamente corre rapidamente para levá-lo embora para que ele não irrite David. No entanto, David, que parece ter se interessado pelo que Ernie tem a dizer, o chama de volta para ouvir tudo o que tem a dizer. David passa a próxima hora ouvindo as ideias absurdas que Ernie tinha em sua cabeça. Segundo a teoria de Ernie, ele pode ajudar David a criar um cavaleiro que substituiria os outros cavaleiros existentes. David decide experimentá-lo. Logo, Ernie apresenta a David e todo o workshop a fibra de cristal. Depois de explicar tudo o que há para saber sobre a fibra, Ernie demonstra a eles. David está impressionado com isso, então ele permite que Ernie trabalhe com eles. Logo, Edgar e Helvi aparecem para verificar seus cavaleiros. Eles encontram Ernie lá conversando e explicando suas ideias interessantes loucas para o grupo. Depois de superar a fibra cristalina, Ernie se move para o próximo nível e apresenta a ideia de fazer mais 2 braços em cada cavaleiro da silhueta. David e os outros reclamam de ser demais para o piloto, mas Ernie explica a simplicidade dos braços. Os braços não serão um estresse para o piloto. Se tudo que faz for segurar a varinha e disparar raios mágicos dele. David está chateado no começo, mas, novamente, ele está super interessado nesse novo garoto estranho. Depois do trabalho naquele dia, Ed e Art se encontram com Ernie e imploram para ele carregá-los na próxima vez que estiverem em uma missão importante. Naturalmente, Ernie concorda com isso. No dia seguinte, Ernie obtém permissão do diretor para lhe dar um pouco mais de tempo e mão de obra para completar seu cavaleiro de silhueta. O principal concede a ele e Ernie volta ao trabalho. Desta vez,
ele transmite todas as suas ideias para o lote e começa a trabalhar na mecânica. Ernie e seus funcionários trabalham durante todo o dia e criam protótipos para se ajustarem até o menor corredor de cavaleiros que existe. Mais tarde naquele dia, Edgar, Diet e alguns outros testam os protótipos e até tocam tag com eles. Quando terminarem os principais modelos, David e Ernie pedem a Helve para testá-los. Helve se move um pouco com o robô e depois desce para relatar as desvantagens e melhorias aos engenheiros. Ernie pede que ela volte ao cavaleiro e teste o novo sistema de segmentação que eles instalaram lá. Embora a precisão ainda precise de muito trabalho, o sistema de segmentação funciona muito bem. Diet, que parece ter tirado seu medo, está mais feliz do que nunca para finalmente ver algumas melhorias nos Cavaleiros da Silhueta. Para testar ainda mais os novos cavaleiros, David e Ernie organizam uma simples longa de longarina entre Edgar, que está no velho cavaleiro, contra Helve, que está no novo e melhorado Cavaleiro da Silhueta. A longarina começa com os dois lados jogando socos e vigas a laser umas com as outras. Depois de receber sucessos suficientes, Edgar cobra por Helve e aprende. Helve usa algum tipo de técnica de artes marciais para puxar Edgar no chão. Quando ela está prestes a abrir o robô, ela fica sem mana e perde toda a luta. Naquela noite, todo mundo bebeu para comemorar o sucesso do projeto até agora. Enquanto todos pensam que estão finalmente no final do projeto, Ernie diz a eles que ele está apenas começando. Durante a celebração, uma pessoa suspeita sai da sala e relata suas descobertas a uma mulher estranha bebendo em uma sala separada com um monte de homens. Acontece que nem todo mundo está feliz com o sucesso de Ernie. No dia seguinte, Ernie e seu bando de engenheiros alegres retornam à prancheta para enfrentar seu problema mais pertinente. Acontece que o novo Cavaleiro de Silhueta drena demais mana em pouco tempo, então, para consertar isso, eles decidiram alterar o formulário para acomodar uma pequena descarga de mana por vez. Enquanto eles estão nisso, Ernie e seus amigos testam os protótipos de tamanho menor de homem que fabricam ao lado. Eles testam o recurso de cadeia, os recursos de seta e mais alguns recursos especiais Ernie adicionados ao protótipo. Em seguida, eles retornam ao prédio principal para verificar o novo design do Cavaleiro da Silhueta. Ernie e seus caras estão um pouco decepcionados com o tamanho do Night Runner. Ainda existem algumas coisas que precisam consertar. Ernie volta à aula e repensa seu design nos outros cavaleiros, enquanto tenta descobrir a melhor maneira de modificar o seu. Eventualmente, ele considera o Night Telestale completo. Quanto aos outros, ele só precisa levar a sério eles. Depois da escola, ele volta ao engenheiro com seu avô. Lá, eles discutem mais algumas coisas com as quais deveriam se preocupar, como o laboratório reagiria se descobrissem que o design novo e melhorado foi construído por um garoto com amplo conhecimento. Não muito longe, Eri e Art pensam em contar ao pai sobre o progresso que Ernie fez nos Cavaleiros. Eles decidem contar a ele primeiro antes que o laboratório receba crédito por todo o trabalho de Ernie. Naquela noite, o Marquês Dixgard envia uma missiva ao avô de Ernie, solicitando uma audiência com os alunos que criaram um novo lote de Cavaleiros de Silhueta. Assim que ele recebe a missiva, o avô de Ernie permite que os Cavaleiros de Dixguard selecionem todos os alunos envolvidos na criação dos Cavaleiros da Silhueta. Depois de ouvir todos os guardas, David, Ernie e todos os outros envolvidos na criação dos Cavaleiros da Silhueta imediatamente começam a marchando em direção à fortaleza de Dixguard, desconhecidos por eles. Uma das pessoas sinistras que trabalhava contra eles já havia plantado uma armadilha para eles ao longo do caminho para a fortaleza. Ele desenha uma linha roxa para sinalizar um verme shaker da Terra para a superfície sempre que detectar uma enorme mudança de peso na Terra. Como os Cavaleiros da Silhueta são pesados o suficiente, isso não deve ser um problema para eles. Momentos depois, os Cavaleiros encontram o maior verme shaker que já viram. Ernie mantém a calma e até desce do seu cavaleiro para estudar o padrão do Shaker Worm. Depois de obter suas informações, ele deixa o verme nas mãos de Edgar, e os mais experientes corredores de cavaleiros, Edgar e seu povo formam uma formação de Link Quad, e usam-o para destruir o verme Shaker após alguns movimentos. Os maus de volta à capital ouvem as notícias sobre a terrível derrota do Shaker Worm. Em vez de mergulhar em tristeza e arrependimento, eles estão realmente felizes que os Cavaleiros da Silhueta sejam fortes o suficiente para resistir aos seus ataques. Em outros lugares, Ed lança um ataque à medida que sente falta de Ernie. Segundos depois, o Hammer Dude anuncia a chegada de Edgar e os outros. Art e Ed rush para fora para ver Ernie e seu Cavaleiro de Silhueta Telestale. Infelizmente para eles, eles estão informados de que Ernie ficou para trás com o Marquês para fazer algumas coisas. Enquanto isso, o Marquês Dixgard está preocupado com o sucesso de Ernest. Ele sabe que algo está errado com esse sucesso, pois certamente haverá olhos ciumentos vigiando-o, algo que ele não sabe e deseja descobrir por si mesmo. Enquanto isso,
Stefania, irmã mais velha de Ed, chega ao escritório de seu pai para conversar com ele. Depois de limpar a sala, ela confronta o pai, perguntando a ele por que ele contou a Marquês Dixgard sobre o projeto de Ernest. Antes de receber sua resposta, a cena muda para a próxima. Nesta cena, o Marquês Dixgard convoca Ernest para ensinar a ele toda a parte mecânica e elétrica de seu cavaleiro de silhueta Telestale. Ernie, feliz, faz isso, mas novamente, ele reclama do reator de Aether ser velho demais para alguns de seus melhores designs para trabalhar. Depois de ouvir tudo o que o garoto tem que dizer, Dixgard diz a Ernie point blank que ele seria o único crédito por todo o trabalho de Ernie. Ele pede a Ernie para ter certeza de que tá bem com isso. Para sua surpresa, Ernie não tem problemas com isso. Isso irrita Dixgard, pois ele não entende por que Ernie não gostaria de reconhecer. Ernie tenta se explicar, mas Dixgard o interrompe e o deixa saber o quão importante é o seu trabalho. Ele sente que Ernie está subestimando 300 anos de trabalho duro, pois seu novo design supera todos os projetos anteriores que eles já construíram. Ernie o interrompe e diz que ainda há mais por vir. Nesse ponto, Dixgard se acalma e sucumbe para mudar. O Marquês Dixgard se sente e lembra seus dias mais jovens. Ele parecia ser como Ernie naquela época, jovem e cheio de vida e inovações. Ele então pede a Ernie sua motivação por trás de fazer tudo isso. Ernie diz a ele que é seu hobby. Nada mais, nada menos. Dixgard se acalma completamente e deixa a criança de 12 anos ser. Em outros lugares, o pai de Ed organiza uma reunião com seus filhos para discutir o motivo pelo qual ele fez Ernie conhecer o Marquês. Felizmente, não há nada sinistro na reunião. Enquanto Dixgard pega sua xícara de café da manhã, Ernie pega seu diário e explica o quão amplo é seu conhecimento da Noite da Silhueta. Marquês fica chocado com isso e permite que Ernie fique em seu lugar por mais alguns dias. Nesse ponto, Ed já estava fazendo birras, enquanto sentia falta de Ernie. Todo mundo no workshop tenta acalmá-la, mas Ed começa a pensar em algo estranho. Ela pede ao seu povo que invade a fortaleza do Marquês e recupere Ernie por si. No entanto, eles aconselham que isso será ruim para os negócios. David recebe uma ideia e apresenta uma maneira pacífica de recuperar Ernie do Marquês. Alguns dias depois, os bestas demoníacos atacam Derry Village, sendo parte do reino de Frameville. Derry Village envia um sinal de angústia para a capital, e eles enviam cavaleiros de silhueta para ajudá-los. A Senhora Estranha de antecipadamente, e seus lacaios saem das sombras para causar mais estragos na capital e forçar uma guerra. Com Ernie tão longe, não havia como ele saber sobre o evento crucial que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, a Dieta pilota seu novo e melhorado Cavaleiro Guaar. Ele flexiona a nova mecânica e testa algumas das mais recentes atualizações de sua armadura e tudo. Quando perguntado sobre sua experiência, Diet diz a David que é tão bom que ele se sente mal em desistir de Guaar por Dixgard. No entanto, ele desce do cavaleiro e continua o trabalho de seu dia. Nesse momento, Ed e Art chegam em carruagens cheias de protótipos pequenos e dirigidos pelo homem, os que Ernie fez para os três. Antes de partir para a fortaleza, David chega para garantir que eles tenham permissão para levar máquinas de alto perfil. Felizmente eles fazem. Edgar e Dietrich, a Kadit, partiram com David, Ed e Art, e os escoltam para a fortaleza do Marquês. Momentos depois de derrotar as bestas demoníacas na vila de Daire, os cavaleiros, os vencedores, enviam um emissário para a capital para transmitir a situação ao rei e aos outros. A caminho da capital, o emissário é atacado pela Mulher Estranha e seu povo. Eles matam o cavaleiro candidato e sequestram seu cavaleiro de silhueta. Então, todos se escondem em carruagens e continuam sua jornada para a fortaleza de Dixgard. Ao anoitecer, a Ordem do Bronzeado, que é o grupo de mulheres estranhas, chega à fortaleza e é recebido nas paredes internas. A Mulher Estranha e seus lacaios caminham em direção à oficina onde os modelos mais recentes são feitos. Lá, eles se revelam e abrem os trabalhadores antes de sequestrar os modelos mais recentes. A Mulher Estranha e seu povo começam a aterrorizar outras partes da fortaleza, disparando vigas mágicas a laser em edifícios e áreas residenciais. Dentro de seu castelo, Dixgard e seu homem-direito começam a pensar em seu próximo passo. Ernie sugere que eles o deixaram ir ao campo de batalha para derrubar os Cavaleiros da Silhueta. No entanto, Dixgard não queria colocar em risco a vida de seu parceiro. Em vez disso, ele envia seus próprios homens, o Esquadrão Hammerward, para o campo de batalha para combater a Mulher Estranha e seus lacaios. O Esquadrão Hammerward imediatamente entra em formação para enfrentar a Mulher Estranha. O líder deles enfrenta a Cabeça da Mulher e a Cobra. No entanto, Lady Kerhilt, que é a Mulher Estranha,
evita seus ataques e retira-os da luta. Eles finalmente colocaram as mãos no modelo mais novo dos Cavaleiros da Silhueta para não precisarem arriscar nenhuma outra coisa. Ao sair da fortaleza, eles encontram Edgar, Jayet e os outros três quando chegam à fortaleza com seu novo equipamento para ver Ernie. Sem pensar duas vezes, o Kerhult os confunde por reforços e os ataca. Ela e seus homens começam a atirar em vigas a laser para o inimigo. Edgar e DYT são forçados a retaliar enquanto David dirige Ed e Art à segurança. Jayet enfrenta os capangas de Kerhult enquanto Edgar persegue Kerhult. Eventualmente, Art e Ed se juntam à luta em seus trajes de protótipo dirigido pelo homem, mas eles são quase tarde demais. No final, Deat consegue subjugar os capangas de Kerhult. No entanto, ele perde a concentração por um curto período, e os capangas desabilitam sua partida com um EMP. Por outro lado, Archie e Ed alcançam Edgar e marcam para ajudar a capturar o ladrão que roubou sua partida. Ernie, por outro lado, fica um pouco preocupado com sua preguiça. Ele se decide ajudar seus amigos, mas, novamente, se pergunta como ele vai fazer isso, já que não há páreo para ele usar. Exatamente quando está prestes a deixar de desistir da esperança, ele vê David chegar à fortaleza com sua carruagem. Ernie voa para o carruagem e usa a última partida dirigida pelo homem para ajudá-lo em sua missão. Ele pilota a pequena máquina e a usa para desativar manualmente os outros robôs que os inimigos estão usando. Quando ele terminou, ele transmite seu novo plano de retomar o Telestal roubado. Ao ouvir tudo, Ernie começa a trabalhar. Enquanto isso, Kerhult e outro de seu povo continuam correndo em direção à fronteira com Edgar e os dois filhos quentes no rabo. Eventualmente, eles ficam cansados da coisa toda e decidem atacá-los. Kerhult enfrenta Edgar enquanto seus outros capangas tentam sabotá-los. Art o impede de sabotar Edgar, levando-o a uma armadilha que ele errava. Os capangas, depois de cair na armadilha, viajam e caem em um lago que desativa sua partida. Enquanto isso, Kerhult continua lutando contra Edgar. Ela consegue dominar e prendê-lo. Então, ela corta um enorme buraco no tiro de Edgar antes de escapar com o Telestal. Logo, a Dieta e os outros chegam à localização de Edgar e tendem a ele. Eles pensam em perseguir o Telestal, mas são parados em suas trilhas quando uma horda de bestas demoníacas os atacam. Todo mundo para enfrentar a horda dos bestas demoníacos que os atacam. Logo, eles derrotam todos eles em uma noite, e retornam à capital para serem heróis. Art Dixgard e seu homem direito contemplam quem poderia estar por trás das presas de bronze. Depois de muita contemplação, eles concluíram que precisava ser orquestrado por outro país. Alguns dias depois, o rei convoca Ernie e seu povo ao palácio, e formula uma nova ordem denominada Ordem da Fênix de Prata. Esse pedido seria encarregado de R. e Jing várias melhorias para suas partidas. Ele coloca Ernie como chefe da nova ordem e pede que ele faça um bom trabalho para construir melhores correspondências no futuro. Enquanto isso, Helve visita Edgar no hospital. Lá, ele promete recuperar seu cavaleiro de uma maneira ou de outra. No caminho de volta para a cidade, Ernie sonha com seus robôs. Nesse sonho, Annie podia ver seu robô de edição limitada fugir dele. Ele rapidamente acorda e encontra Ed dormindo nele. Ele tentou acordá-la, mas Ed já estava longe demais. Eventualmente, ele acaba provocando e forçando a acordar. Enquanto isso, o design da base do Telestal foi enviado ao Silhouette Night Lab para mais estudos. Os cientistas lutam para decifrar o algoritmo por trás do material do tecido cristalino. O chefe do laboratório, Chief Gaiska, fica chateado com seu povo por ser tão lento com as coisas. Alguns minutos depois, o diretor do laboratório, Diretor Alvar, aparece e provoca Gaiska sobre sua própria compreensão dos projetos de Telestal. Gaiska evita perguntas incriminatórias e se desculpa de Alvar. Naquela noite, Gaiska promete fazer algo que restaurará a fé do rei neles. Essa é a única maneira de vencer a Ordem do Silver Phoenix e voltar aos trilhos. Dixgard, em uma reunião com o rei, explica suas descobertas depois de investigar a presa de bronze. Acontece que os presos de bronze foram todos mercenários enviados do Reino Ocidental para perturbar a paz entre o Brilho e as outras nações vizinhas. Agora que eles estão com uma de suas telestais, não há como dizer o que planejaram para o futuro. O rei, no entanto, tem esperança para o que Ernie e sua equipe planejaram para eles. Nesse instante, a família de Ernie descobre sua promoção. Embora estejam um pouco surpresos, eles permanecem felizes com o reconhecimento. No dia seguinte, Ernie chega ao workshop com outra versão modificada do bot de partida miniaturizado, acionado por homem. Este bot é um bot de serviço que pode ajudar os caras do workshop a oferecer equipamentos pesados do Tuti muito mais rápido. Vendo isso, David e os outros estão
muito surpresos e impressionados com a inovação de Ernie. Ernie os informa sobre a mecânica e permite que eles usem os cavaleiros em miniatura como desejam. Em seguida, Ernie e seu povo se alinham para assinar uma parceria com o Marquês Knights para trabalhar em conjunto com eles. Eles também recebem uma mensagem da Alteza Real. Aparentemente, o rei organizou uma longarina amigável entre o Silhouette Night Lab e a Ordem da Fênix de Prata em 10 meses. Nesse período, os dois partidos deveriam construir os melhores robôs mecanizados e depois exibi-los ao rei e outros funcionários importantes do estado. Ao ouvir isso, Ernie e sua equipe são muito incentivados a superar seus limites. Quase imediatamente, Ernie apresenta os novos planos que fez para seus robôs e os exibe para a equipe. Enquanto os outros trabalham no design, Ernie continua preparando designs mais impressionantes para soltar as mandíbulas quando o torneio chegar. Alguns meses de intensivo edifício e testes passaram quando o grande evento se aproxima. Após a formatura, David recruta novas pessoas para ingressar no workshop e trabalhar com a Ordem do Silver Phoenix. Em sua indução, Edgar e os outros os apresentam ao seu chefe, Ernie, e todos ficam surpresos. Após o discurso de indução, Ernie se reúne com um investigador particular que ele contratou para pescar o traidor que vazou seu segredo para o inimigo. De acordo com suas descobertas, ela encontrou o rato entre os alunos, mas ainda não descobriu quem realmente estava por trás do incidente do Telestale. Ernie agradece a ela por seu trabalho duro e pede que ela faça mais. Ed, que estava escutando na conversa de Ernie, fica com ciúmes do detetive, pois Ernie parece levá-la a sério. Assim que o detetive se foi, ela entra na sala e exige que Ernie permita que ela pilote uma noite de silhueta. Surpreendentemente, Ernie concorda em deixá-la andar. Na cena seguinte, Ernie alimenta sua última invenção e acaba sendo explodida na floresta. Após o acidente, seus colegas correm após a trilha e o encontram inconsciente na máquina. Ernie acorda um pouco mais tarde e continua falando sobre melhorias a serem feitas na máquina. Seus amigos o impedem de falar demais e lembram-o como David ficaria chateado quando descobrir que sua última invenção foi destruída. Ernie e seus amigos voltam ao workshop e se reportam a David. David repreende Ernie muito por destruir uma máquina tão bonita e diz para ele reduzir seu pensamento inovador até superar a perda. Sem sequer pensar duas vezes, Ernie conta a ele sobre a próxima grande novidade. Desta vez, ele planeja construir uma máquina alimentada e controlada pela mana de 2 pessoas. Em questão de dias, a máquina está completa, e ele permite que Art e Ed a pilotassem. Como esperado, o novo design falha, mas isso não impede Ernie de fazer melhorias. Elvi leva Ed ao rio para tomar banho e limpar enquanto os meninos fazem todo o trabalho pesado. Enquanto desfrutam da água fria, Ernie e os outros permanecem na oficina. Ernie cria um sistema-chave e fornece um dos protótipos para Edgar. Dessa forma, apenas o porta-chaves pode operar uma noite de silhueta. Edgar testa a chave e descobre as torções por trás dela. Logo, Ernie e sua equipe estão de volta e melhor, eles continuam trabalhando e trabalhando até que finalmente chegasse a hora da longarina. No dia D, Geiska e seu povo são os primeiros a apresentar suas noites de silhueta. Embora as noites estejam equipadas com novos softwares e mecânicos, o design geral ainda parece arcaico. Geiska dá ao rei uma longa explicação das novas noites. Depois de ouvir tudo o que ele deve dizer, o rei o elogia por seu trabalho duro e dá o chão à ordem das noites de silhueta. Desta vez, Ernie e seu povo fazem uma entrada muito dramática. Sua partida dupla pilotada, tendo uma estrutura parecida com a de um centurião, corre para a arena e descobre nas outras noites que eles projetaram anteriormente. O rei e todos estão impressionados com a complexidade do design, e estão ansiosos para ver o que as noites de Ernie podem fazer. Antes do início da luta, todo o próximo presente para a batalha simulada se apresenta ao rei. O rei Ambrosius of Ramble se prepara sobre 4 dos jogos de Ernie para lutar contra 6 dos jogos de Geiska. Em vez de encontrar o arranjo intimidador, Ernie está animado por finalmente ter a batalha simulada depois de esperar 10 meses. Em algum lugar ao redor da arena, o príncipe Emerisa, filho do príncipe herdeiro, Liedemos, finalmente retorna ao reino depois que ele é convocado de volta ao reino pelo rei. Antes de conhecer seu avô, ele fica ao redor da área para assistir a luta cair. Alguns segundos depois, o rei dá a ordem para a luta começar. A equipe de Ernie cobra primeiro, e os corredores do laboratório se preparam para o ataque. No entanto, o que os choca é quando Ernie ativa seu modo Super Turbo. Os corredores de Geiska não têm tempo suficiente para se preparar para a defesa, enquanto o robô de Ernie corre depois deles em alta velocidade. Em uma única acusação,
Ernie derruba um dos corredores e deixa os outros pelo resto de sua equipe. Ed e Art andam pelo Centurion e dividem o time inimigo ao meio. Portanto, o plano é dividir o time inimigo em dois e facilitar a derrubada de cada uma de suas unidades. Até agora tudo bem. Este plano parece estar funcionando. Edgar e Dietrich esperam que o sinal prossiga. Quando o recebem, se juntam à luta e enfrentam os corredores de frente. Edgar usa seu conhecimento e experiência lutando para enfrentar os corredores. Ele usa o raio frágil e subjuga um dos cavaleiros enquanto compra tempo para Ernie descansar e recuperar sua mana perdida. Os cavaleiros Aruviano da equipe de Geyska se acostumam rapidamente com seus novos inimigos. Eles retaliam e mantêm Dietrich ao lado de Edgar e Checo. O que eles não sabiam era que os dois estavam comprando tempo suficiente para Ernie recuperar mana nas costas. No entanto, o rei ainda está impressionado com os homens de Geyska e sua tenacidade. A luta dá uma guinada selvagem quando os homens de Ernie se encontram lutando para acompanhar os arruvos. Felizmente, Ernie termina cobrando sua mana a tempo. Ele volta ao campo de batalha ainda mais forte do que antes e derruba os homens de Geyska para a vitória. O rei interrompe a luta e declara a equipe de Ernie a melhor. Todo mundo volta e agradece um ao outro por dar tudo de si. Enquanto isso, Emrys pergunta: depois que o jovem brilhante lidera a Ordem do Silver Phoenix, Geyska, por outro lado, corre para conhecer essa Ernest que ele está ouvindo. Quando finalmente começa a conversar com o rapaz, a dupla fala como jovens amigos que se encontraram depois de anos separados. Alvar e Ambrosius falam sobre os novos designs de Ernest. Ambrosius entrega o polimento do novo design em seu laboratório e deixa a inovação para Ernie e sua equipe. Geyska, depois de conversar com a jovem Ernest, fica revigorada e encontra sua paixão pelos Cavaleiros de Ezilauets novamente. 2 meses depois, ambos os lados são vistos trabalhando em atualizações e melhorias em suas recentes construções. Enquanto isso, Ambrosius pede uma reunião com seu filho, Liedo e neto, Emrys. Depois de tê-los na mesma sala que ele finalmente faz o grande anúncio. Depois de governar a presença por 36 anos, Ambrosius está finalmente deixando o cargo de rei e fazendo seu príncipe herdeiro rei da nação. Ao mesmo tempo, Ernie e sua equipe se formam no ensino médio e agora recebem total liberdade para fazer o que desejam. Ernie se encontra com Emrys pela primeira vez e se apresenta ao príncipe. Logo, Ambrosius se junta a eles e pede a Ernie que crie um cavaleiro de silhueta para si e seu neto. Naturalmente, Ernie não tem nenhum problema com isso. Então, ele pede especificações que eles gostariam de adicionar aos seus cavaleiros. Depois de ouvir seus pensamentos, ele volta a trabalhar no Metz. Uma temporada depois, o Metz terminou. Ernie faz 2 Metz semelhantes, com um deles sendo de cor dourada e o outro sendo de cor prateada. Infelizmente, Ambrosius e Emrys escolhem o tigre dourado, com cada um deles se recusando a recuar. Eles decidem resolver isso com um duelo. O duelo entra em cavaleiros de silhueta separado e luta contra isso em uma arena particular, com apenas Ernie e Ed é seu espectador. Ernie consegue ver o forte uso da lança pelo rei. De acordo com as lendas, o rei costumava ser formidável com uma lança. Até os bestas demoníacos temiam-o naquela época. Ernie e Ed estão felizes em ver que ele ainda tem seus truques. Emrys, por outro lado, também não é tão fraco. Ele usa sua agilidade e força para evitar os ataques de seu grandpa. Eventualmente, ele vence a luta e consegue manter o Cavaleiro de Ouro. Após a luta, Ambrosius sucumbe para derrotar e leva o Cavaleiro de Prata. Em outros lugares, a Horda de Demônio chega a um dos lugares mais secretos do reino de Fembel. Tanto notícias do ataque de hordas demônios da Showcase atinge o rei e o assusta o suficiente para pausar sua conferência anual. Ele rapidamente chama uma reunião de emergência com seus generais para discutir táticas que eles podem empregar para derrubar um demônio tão louco. A Hellcase Demon Horda, que é uma das hordas demoníacas mais temidas em todo o Fembel, é um demônio do tipo colônia, onde os demônios de formigas individuais se agrupam em torno de uma unidade singular chamada Rainha e a seguem. Quando é hora de atacar ou adquirir comida, os demônios das formigas se separam de sua rainha e a escondem em um lugar seguro enquanto estão atacando. O rei pergunta sobre os cavaleiros da silhueta lá e ele disse que eles já formaram uma linha de defesa para manter os demônios das formigas afastados. Após a reunião, o rei pede que Ernie e sua equipe os informe sobre o problema em questão. Quando ele os coloca em uma sala, ele explica toda a situação para eles. Ernie pergunta a ele por que ele é tão protetor de Ulfheim, e o rei diz a ele que é porque é onde os reatores de Aether são feitos. Ao ouvir isso, os olhos de Ernie se abrem, e ele imediatamente exorta sua equipe a se arrumar e se preparar para andar e defender o local de nascimento do Aether. Naquele momento, os cavaleiros de Ezilauet que defendem Ulfheim
são derrubados um por um pelos demônios da formiga. Quando toda a esperança parecer perdida, a Ordem da Fênix de Prata chega para acabar com o exército de formigas que veio atacá-las. Miraise usa seu cavaleiro de ouro para derrubar um grande pedaço de formigas de uma só vez. O rei também se junta a ele e aconselha Ernie e seu povo a encontrar a rainha na floresta, enquanto eles continuam lutando contra as outras formigas. Ernie agradece ao rei pela oportunidade e entra na floresta com seu povo. Eles limpam algumas formigas a caminho e ativam o modo turbo enquanto caminham até a floresta. No caminho para o esconderijo da rainha, Ernie e seu povo discutem as novas adições à sua última construção noturna. Antes de terminar seu discurso, a rainha aparece. A coisa feia joga Ernie e os outros desequilibrados por um tempo. Mas Ernie se levanta e ataca as pernas da rainha. Quando ele descobre que não está causando mal, ele ataca seu ponto fraco, que é o saco de ovos embaixo dela. Eles conseguem destruir seu novo lote de bebês e incomodá-la o suficiente para querer matá-los. Ernie tira vantagem disso e corta uma de suas pernas. Quando ela está abatida, ele pega uma haste de raios e o coloca em seus olhos. Então ele envia um raio através dos olhos dela e curta circunda seu cérebro. Depois de vencer a batalha em Ulfheim, Ernie e seu povo retornam à fortaleza. Enquanto os outros discutem um com o outro, o rei finalmente concede a Ernie seu desejo. Ele instrui o diretor Alvar a dar a Ernie uma turnê pessoal pela vila secreta chamada Ulfheim, onde os reatores de Aether são feitos. No dia seguinte, Alvar leva Ambrosius e Ernie pelas montanhas para ver o lugar que eles chamam de Ulfheim. No caminho até lá, Alvar explica suas verdadeiras origens para ele. Aparentemente, as pessoas que vivem lá são uma raça rara de pessoas especiais, cuja vida útil pode chegar a 500 anos, e também concede a eles maiores quantidades de mana do que o humano médio. Eles parecem ter jovens semi-eternos e também viveram o suficiente para criar coisas especiais como o reator de Aether. Ernie está realmente chocado ao descobrir que esse local existe. Ele se senta e gosta do passeio, enquanto antecipava as coisas maravilhosas que estaria vendo lá. Logo, o trio chega à bela cidade de Ulfheim. O trio conhece o grande ancião de Ulfheim. Kitli e Ambrosius se apresentam primeiro. Kitli reconhece Ambrosius e retorna as saudações. Ela então agradece a Ernie por ajudá-los a derrubar a horda demoníaca e espera ouvir o que ele tem a dizer. Ernie diz a ela para ensinar-lhe as maneiras de fazer Aether. No entanto, Kitli fica na defensiva e deixa Ernie saber que ele nunca atingirá seu nível em termos de conhecimento. Ernie se recusa a deixar isso desencorajá-lo. Kitli dá a ele uma última aparência e depois concede aos pedidos de Ambrosius. Ernie está mais do que feliz em finalmente aprender sobre os reatores de Aether. Ele começa seu treinamento imediatamente e descobre que o cristal de troca que os Ulfheims costumavam fazer com que a mana usasse um roteiro especial, Aka e encantamento, um sangue artificial criado usando alquimia para prender a Aether do ar e transformá-lo em mana. Isso interessa a Ernie o suficiente para que, após uma demonstração do diretor Alvar, ele começa a fazer perguntas sobre todas as partes específicas dos reatores de Aether. Impressionado com seu interesse, o rei lhe concede acesso ao coração do gigante e à mãe rainha da Ernie agradece e começa a estudar os reatores de Aether. Enquanto isso, seu povo optou por ficar para trás e esperar que ele complete suas sessões lá. 3 meses depois, Ernie finalmente se apresenta na frente do grande ancião novamente, que agradece a ele por uma visita pacífica e promete vê-lo novamente. Ao ouvir isso, Ernie expressa sua gratidão a ela e sai da cidade secreta para conhecer seus amigos. Todos eles retornam ao forte para continuar a produção dos cavaleiros. Durante a produção, um dia, o investigador pessoal visita Ernie para contar a ele o país que procura iniciar outra guerra para derrubar os ocidentes. Ernie agradece a ela pela informação e pede que eles continuem procurando mais. Quando ela sai do escritório de Ernest, Ed a encontra lá novamente e a confronta por tentar tomar Ernest. Nora, que é a Pi, faz saber que ela o tem para si mesma. Alguns dias depois, o primeiro cavaleiro de silhueta pessoal de Ernie foi concluído. Depois de usar 2 reatores de Aether do gigante e do coração da rainha, Ernie finalmente se prepara para dar a seu Icarga um teste. Enquanto o reino de Framble trabalha em seus cavaleiros de silhueta, Zaladek, que é outro reino que odeia a paz, se prepara para a guerra com a Federação ao seu redor. Em uma cena, o primeiro filho do rei de Zaladek, Carlitos Bilt, dá a seus homens um discurso de guerra para incitar seus espíritos o suficiente para que eles lutem. Ele planeja levar a luta para as nações que os cercam e levá-las pela força. 1 mês depois, a Federação cai, e isso mantém o Trider de escudo na ponta dos pés. O Shield Trider, que é uma nação em torno da Federação, é liderado pelo rei Auguste Valejo. Depois de ouvir todas as coisas horríveis que Zaladek fez com a Federação,
O duque sai da sala de guerra preocupada com o que vem a seguir para seu próprio reino. Sua filha, Eleonora, o encontra andando e pergunta qual é o problema. Ela pergunta a ele sobre os rumores de guerra que está ouvindo recentemente, mas seu pai avisa que ele tem tudo sob controle. Enquanto isso, os cavaleiros dos Cuthberts enfrentaram os cavaleiros Zaladek e são derrotados em apenas um dia. A próxima parada é o The Shield Trider. Auguste rapidamente aumenta suas defesas e exorta os cavaleiros das federações vizinhas a marchar para o seu próprio reino, para que possam ter guerreiros suficientes para lutar e derrotar o exército de Zaladek. Mal sabiam que Zaladek trouxe suas mangas, pois o gênio em sua equipe já construiu um navio de guerra voador. Sob a capa de Knight, os navios de guerra Aka, os navios, voam acima das paredes escudo e deixam cair os cavaleiros, Aka os Tirantos, diretamente para o território de Auguste. No pouso, os cavaleiros começam a causar estragos em toda a cidade de Shield Trider. Toda tentativa de subjugar-los é inútil contra o exército de Tiranto. Até Lady Carhilt se junta ao exército de Tirantos desta vez e derruba a maioria das forças de Auguste. Vendo o desaparecimento de seu reino, Auguste pede a filha e a convence a escapar da cidade com duas outras mulheres para que ela possa estar a salvo do fogo inimigo. Depois que ela se foi, ele entra em seu próprio cavaleiro de silhueta e enfrenta o inimigo com seus soldados restantes. Ele compra sua filha o suficiente para ela escapar, solicitando um duelo com Cristobal. Cristobal felizmente pega o desafio e desce para lutar contra o rei. Ao sair do reino, Eleonora se recusa a ir mais longe. Ela quer voltar para o pai e salvá-lo de certa morte. No entanto, seu povo bate em algum sentido em sua cabeça e a convence a sobreviver pelo futuro de Cuthbert. Nesse instante, o rei encontra sua morte como Cristobal's Knights o domina. As notícias da queda de Cuthbert chegam imediatamente ao rei de Zaladek, e ele atribui a sua irmã, Catalina. Enquanto isso, Eleonora e sua comitiva são paradas nas fronteiras de Cuthbert. Os guardas ali assediam a comitiva um pouco e depois capturam a princesa. No dia seguinte, Ernie e seu povo cavalgam até os portões de Cuthbert para entregar mercadorias ao rei. Ao chegar lá, eles são interrogados pelos guardas no portão, que insistem que devem procurar sua carga em Raiz, e os outros mentem e aguardam evidências suficientes para se revelar. Depois de confirmar que Cuthbert foi capturado pelo inimigo, eles atacam em Raiz, entra em seu cavaleiro de ouro, e Ernie usa seu novo cavaleiro de silhueta para derrubar todos os cavaleiros inimigos presentes lá. Quando ele terminou, Ernie e seu povo saem para avaliar os danos. Eles descobrem que o exército de Zaladek está usando o Telestael Design Carhilt, roubado mais cedo. Isso apenas incentiva Ernie a fazer muito melhor do que agora. Ele instrui seu povo a reunir todos os cavaleiros destruídos dos materiais e começar sua pequena cruzada para caçar e salvar aqueles capturados por Zaladek. Uma noite, Cristabel, o segundo filho do rei, se encontra com Eleonora e a instrui a ser sua esposa para que ele possa se tornar rei. Eleonora tenta dizer não, mas ela não tem escolha, se quiser salvar seu reino. Cristabel sai da sala com seus capangas que reclamam de um grupo mísero rebelde que está tirando suas unidades em todo o país. Cristabel instrui seu general a cuidar do problema o mais rápido possível, para evitar outras invasões em seus planos. Enquanto saem do corredor, Lady Carhilt, da Bronze Fang, oferece para ajudar o general a cuidar do problema rebelde. Sem nada a perder, o general permite que ela faça o que quer. Nora, a torta de antecipação, relata toda a situação a Ernie após a escuta. Ao ouvir isso, Ernie e seus homens imediatamente planejam uma missão de resgate para recuperar Eleonora da perversa Cristabel. Ao mesmo tempo, um dos navios de guerra de Zaladek finalmente pega Ernie e seu povo. Eles o seguem por um tempo, e depois se preparam para enfrentá-los de frente. Os caras de Ernie tiram o primeiro sangue, e o exército de Zaladek retalia. Todo mundo combina e começa a lutar por sua liberdade. A Dieta se encontra no meio de um Gustave de Zaladek, e é forçado a lutar contra seu cavaleiro com muitos tipos. Gustave usa a velocidade de seu cavaleiro em sua vantagem e ataca a Dieta. No entanto, a Dieta o derruba e força os outros a recuar. Gustave e seus homens se conectam ao navio de guerra e saem do alcance para que as pessoas pegassem de volta ao navio de guerra. Kertl zomba de Gustave por perder para alguém como Dieta. Gustave agradece-lhe de má vontade por sua ajuda, mas depois promete que ele nunca mais precisará disso. Após a luta com o navio de guerra de Zaladek, Ernie e Inraiz visitam a cidade comercial de Fontaine, que fica a leste do reino de Caspircha. Quando chegam lá, se disfarçam de se parecer com viajantes normais e se esgueirarem pela cidade. Lá,
eles acham todo lugar desolado e desprovido de pessoas, eles visitam algumas ruas e retornam ao seu esconderijo. Depois de se reunir com os outros, Ernest e seus caras conferem seus cavaleiros de silhueta em miniatura de homens para garantir que estejam em melhores condições para a missão de resgate. Depois de fazer as verificações de manutenção, todos decidiram resgatar Eleonora e sua comitiva. Todos eles voam pelos telhados dos edifícios em Fontaine, e finalmente se aproximam o suficiente para ver o layout de 4 torres da mansão do rei à distância. Nora explica os níveis de segurança das torres para Ernie e os outros, para que eles possam preparar um plano para se infiltrar em cada torre silenciosamente. Como eles não sabiam em que Tower Eleonora estava, eles se dividiram em 4 equipes para se infiltrarem em cada torre e resgatar a comitiva. E a princesa Ernie entra na primeira torre e encontra Martina, a esposa de Duque Fernando. Eles estão sentados e esperando por seu castigo. Ele se apresenta e deixa sua missão conhecida por ela. Quando os guardas aparecem para conferir as coisas, Ernie já se foi há muito tempo com Martina. Ao mesmo tempo, Inraí salva sua irmã Isidola em outra torre. Ed, por outro lado, não encontra ninguém na terceira torre. No entanto, no quarto, Arcee encontra a verdadeira princesa lá em um quarto escuro. Antes de ter tempo para conversar, os guardas soam o alarme. Art rapidamente oferece seus serviços a Eleonora e pede que ela o venha junto com ele. Eleonora finalmente permite que Art a salve após muita persuasão. Art a voa para a floresta, onde conhece os outros esperando por ela. Lá, ela se reuniu com seu povo e voou para a segurança. Depois de ouvir sobre a infiltração, o geral da Guerra dos Alodec ordena que uma frota de navios de guerra seja enviada para capturar os outros imediatamente. O gênio de sua nação e o criador do navio de guerra, Lord Gages, marcam para conferir as pessoas corajosas o suficiente para se infiltrar em sua mansão. Enquanto rastreia os autores, Lord Gages não pode esperar que seu navio Levitate finalmente lute contra um inimigo digno. No dia seguinte, o navio de guerra de Gages finalmente encontrou Ernie. Ao ver o navio de guerra vindo em sua direção, Ernie não pôde esconder sua alegria e felicidade. Ele rapidamente pilota seu próprio cavaleiro e voa em direção ao navio de guerra para combater o inimigo. Gages também fica chocado ao ver um cavaleiro de silhueta voadora. Ele ordena que seus homens derrubem o cavaleiro a todo custo. Infelizmente para eles, Ernie era forte demais para eles. Ele derruba todos os cavaleiros do navio de guerra e envia o navio Zalodec em funcionamento. Gages faz uma promessa naquele dia de superar o design de Ernie e recuperar o céu de Zalodec. Cristabel, o segundo filho do rei de Zalodec, fica muito dolorido depois de ouvir a derrota esmagadora de seus navios de guerra. Ele ainda fica cético no começo, mas Gages corrobora a história do general da guerra e conta a ele sobre a proeza incrédula dos cavaleiros de Ernie. Cristabel fica tão chateado com isso que ordena que o general de guerra prepare outro lote de cavaleiros para rastrear e derrubar a festa de Ernie. Algumas horas depois, Ernie e seu povo chegam a Nysher, que é uma estação de revezamento na velha Cushbridge, e na estrada, lá, eles se reconectam com seus engenheiros mecânicos e apresentam a princesa aos outros. Após as apresentações necessárias, Ernie se abre para discutir negócios com Martina e os outros anciãos da cidade. Ele faz uma proposta para conceder-lhes atualizações em potencial aos seus cavaleiros da silhueta, para aumentar seu poder de fogo e resistência. Em troca, ele precisaria dos cavaleiros remanescentes da silhueta do inimigo. Martina aceita o acordo e permite que Ernie faça o que quiser ao inimigo. Logo, Cristabel e seu general de guerra sitiaram Nysher. No entanto, os Nysherianos já estão preparados para eles, pois disparam raios de laser mágicos para eles e os perseguem de volta ao seu reino. Em outros lugares, Ernie e seu povo continuam pesquisando novos métodos para melhorar seus cavaleiros para combater os navios de guerra de Zalodec. A certa altura, Eleonora, Enraiz e Martina se estabelecem para discutir algumas coisas antes de retornar às suas funções. Aparentemente, a princesa está realmente deprimida em perder sua família. Como tal, ela se recusa a tomar o trono para governar Cushbridge. Enraiz tem a tarefa de responsabilidade de fazê-la feliz novamente. Ele volta a Ernie, seu parceiro e seu povo, então ele pede ideias sobre como fazer a princesa feliz novamente. Depois de muita contemplação, eles criaram um plano. Art, seu primeiro cavaleiro, se aproxima dela para animá-la. Vendo-o, Eleonora diz que ela não pode ser feliz enquanto vários soldados estão por aí derramando seu sangue para a nação. Art então decide tentar outra rota. Ele pega a mão dela e a mostra ao redor da oficina. Depois de passar o dia inteiro lá fora,
Eleanora pergunta a Art por que ele está sendo tão gentil com ela. Art diz a ela que é porque ela é uma pessoa especial para ele. Nada mais, nada menos. Naquela noite, Catalina atribui a Geralt e seus servos um novo emprego. Eles rastreiam os Cavaleiros da Silhueta e recuperaram a princesa de Cushbridge deles vivos ou mortos. Geralt se recusa a aceitar o trabalho de ver como será difícil. No entanto, Catalina faz dela uma oferta que ela não resistiu, então ela desce para o trabalho. Naquela mesma noite, ela envia um de seus assassinos para matar a princesa durante o sono. Infelizmente para ele é pego vermelho de Art e moderado. Enquanto isso, os outros mercenários entram na oficina para assumir os Cavaleiros da Silhueta. Ernie e seu povo mentem e esperam que eles caíssem em suas armadilhas. Quando estão profundos o suficiente, eles atacam todos eles e controlam o controle sobre seus Cavaleiros da Silhueta. Geralt, depois de ouvir seu povo, decide combater a cabeça de seus inimigos. Ela encontra Edgar e seu tiro com o tiro rastreando a Colius e decide combatê-lo, pensando que será da última vez. Infelizmente para ela, não foi porque Edgar não iria deixá-la vencer desta vez. Geralt fica muito animado e ataca Edgar cegamente. Edgar aproveita isso e o usa contra ela. No dia seguinte, Eleonora agradece a Ernie e seu povo por salvá-la novamente pela segunda vez. Desta vez, ela olha para cima e decide enfrentar o trono do reino de seu pai. No outro extremo do mundo, Christabel recebe informações importantes de sua irmã, Catalina. Isso o encoraja a ir para o irritante Ernie e seu bando de pequenos engenheiros alegres. Ele coloca seus cavaleiros e marcha em direção à cidade de Nisher. No caminho até lá, eles encontram várias cidades pequenas no reino de Cushvershin e as limpam da face da terra antes de continuar sua jornada para a cidade da princesa. A frota de Christabel consistia em 7 navios de guerra sendo escoltados no meio. Eles se aproximam da cidade de Nisher na calada da noite. Para sua surpresa, no entanto, a cidade inteira estava quieta. Quando eles chegam perto o suficiente, Ernie dá ao seu povo o sinal de atacar. Quase imediatamente, Art, Ed, Hammerdude e alguns outros visam e disparam lanças no céu para perfurar os navios de guerra à frente deles. Essas lanças conseguem derrubar navios 5 e 7, então, a equipe de Ernie recarregou suas lanças e continuou disparando. Dodges fica perplexo, pois nunca esperava tal coisa de Ernie. Depois de sofrer ataques pesados, os navios são forçados a implantar os tirantos. Assim que os Cavaleiros da Silhueta chegam ao chão, Edgar e os outros saem de se esconder para atacar os Cavaleiros da Silhueta. Ernie também é demitido e pronto para se juntar à luta. Ele pilota seu Icaruga demoníaco e voa em direção aos navios de guerra. Deus continua espionando seu arqui-inimigo e até jura para ele, em uma fração de segundo, Ernie destrói mais 2 navios. Os generais de Christabel sugerem que eles se retirem, mas o orgulho de Christabel não o deixaria fazer isso. Em vez disso, ele ordena que seus homens no chão continuem se movendo em direção à cidade para esmagar a princesa e subir seu cavaleiro de ouro e eliminar mais alguns homens de Christabel. Logo, Art, Ed e até Ernie se juntam à batalha no chão. Eventualmente, Christabel é forçado a se retirar e ele o faz com vergonha. Em vez de segui-lo, Deus apenas diz a seus homens para parar de seguir o navio e assistir o que acontece por enquanto. Nesse instante, o povo de Ernie dispara lanças no navio de Christabel e consegue diminuir sua velocidade. Então, Ernie corre atrás dele e finalmente se prende ao navio. Depois de garantir sua posição no navio, ele se prepara para destruí-lo finalmente. Nesse momento, Christabel entra em seu cavaleiro de silhueta e fica no topo de seu navio para atacar o corredor Knight Ernie. Ernie leva a luta para Christabel e usa o poder de sua partida em toda a sua extensão. Em um ponto da luta, Christabel faz uma pausa e tenta trazer Ernie ao seu lado. No entanto, Ernie explica o quão importante ele é para o Reino do Brilho, e isso faz Christabel saber que ele não pode ser comprado. E isso irrita tanto que ele jura por Ernie. Ernie mantém a calma e dá a ele a opção de se render como um covarde. Ele descendo seu cavaleiro e o entregava a Ernie para que sua vida fosse poupada. Christabel fica tão chateado com Ernie que decide se sabotar. Ele atira no casco de seu navio de guerra e desce com ele. O general e a deusa da guerra ficam surpresos que este seja seu querido príncipe. Christabel apenas se matou para salvar seu orgulho. Vendo isso, eles se retiram e vivem para lutar outro dia. No dia seguinte, os heróis retornam a Nisher para cumprimentar a rainha Eleonora. Eleonora fica perturbada depois de ver Art ferido e tenta o seu melhor para cuidar de suas feridas. Depois de explicar a situação para Catalina, Deus apenas promete fazer com que as pessoas que mataram seu irmão paguem por seus pecados.
pecados. Catalina concede a ele acesso a tudo o que precisaria para construir a arma definitiva. A morte do príncipe Cristabel envia o exército de Zalótico de volta ao seu reino. Por outro lado, Eleonora e seus cavaleiros são aclamados e adorados pelo povo de Fontaine enquanto eles recuperam suas terras do inimigo. Um dia, Art jura formalmente sua lealdade a Eleonora e permite que ela leve o pódio para se dirigir ao povo de Nicer e Fontaine. No discurso, ela se oferece e os serviços de seu querido cavaleiro para reconstruir a nação para ser melhor do que era antes. Depois disso, Ernie e os outros voltam ao trabalho. Desta vez, Ernie encontra um material esverdeado estranho que ele chama de aetherite. Agora, esse material era a invenção de Gajas, que ele costumava criar seu próprio aéter e transformá-lo em mana. Isso significa que seus navios de guerra e cavaleiros não precisam mais do ar para serem alimentados. Ernie fica perplexo com esta invenção, e finalmente relata o porquê e como os navios do Levitate foram feitos. Ele reconhece o inventor do material como um gênio, e deseja encontrá-lo um dia. Depois de recuperar os destroços inimigos, Ernie retorna ao palácio para responder a uma convocação oficial de Eleonora e Martina. Ao chegar lá, Martina agradece a Ernie por tudo que fez, mas depois pede que ele dê a eles os restos mortais dos cavaleiros da silhueta inimiga, para que eles possam construir seu exército com eles. Ernie concorda em dar a eles os restos da condição de que eles também ajudem a si e sua equipe a reconstruir seus próprios cavaleiros de silhueta. Martina não vê nenhum problema com isso, então ambos chegam a um acordo. Enquanto isso, David e Hermegild reclamam um pouco sobre ficar ao lado, enquanto os outros desfrutam de boa comida com a rainha. Nos meses seguintes, os Kushburshans criaram mais cavaleiros da silhueta e conseguiram empurrar o exército de Zalodek para suas fronteiras. Um dia, depois de derrotar o último do exército de Zalodek, Ernie e seu povo se refrescaram nas planícies de Nishar. Nesse momento, eles encontram um navio de guerra muito estranho vindo em sua direção. Acontece que o general de guerra voltou a vingar a morte do príncipe Cristobal. Quando seu navio se aproxima o suficiente, o navio de guerra de Gajas, também conhecido como De Viver, dispara um grande feixe de laser contra eles. Ernie e seu povo evitam os ataques, mas novamente Ernie está feliz em finalmente ter um desafio real. Ele se prepara para lutar contra Gajas e seus homens de frente. Após uma avaliação cuidadosa do navio de guerra do inimigo, Ernie descobre que foi construído com o design de um Drake para facilitar o controle da manobrabilidade. No entanto, Ernie se recusa a ser desencorajado. Em vez disso, ele exorta seu povo a controlar a multidão para evitar histeria entre eles enquanto luta contra o Viver. O general de guerra também não recua quando ele se aproxima de Ernie em velocidades ainda mais altas. Ernie se esquiva de todos os ataques do Viver, enquanto estuda tudo o que puder sobre o navio do Viver. Enquanto isso, Gustave luta tingido no chão com seu cavaleiro cheio de espada. Tingido continua com todos os ataques de Gustave e se prepara para um balcão. Enquanto isso, Art e Ed atiram lanças no ar para distrair o Viver. Isso funciona bem o suficiente para Ernie encontrar uma abertura. Ele ataca a abertura e danifica o lado do porto do navio. Ernie continua atacando o Viver e os força a mergulhar para baixo para perder um pouco de altitude. O general ainda se recusa a recuar enquanto ele enfrenta Ernie mais uma vez para continuar lutando com ele. Tingido, por outro lado, luta para acompanhar os ataques rápidos de Gustave. Ele espera uma abertura e usa o brilho dos raios para atacar Gustave quando a encontrar. Então, ele usa todos os últimos mana deixados em seu cavaleiro para criar um ataque poderoso, o suficiente para destruir completamente o cavaleiro de Gustave. A Batalha dos Céus continua enquanto Ernie supera os ataques dos Viver. Ele continua enfraquecendo as defesas do Viver e se torna um inimigo muito rápido para o Viver derrubar. Quando se trata, o general de guerra decide usar seu cartão Trump. Ele implanta uma poeira amarela contendo fragmentos de metal, Petersal e pó de enxofre. Esta mistura mortal certamente reduzirá qualquer impulso do motor a jato. Ernie não consegue perceber o perigo em que está e voa cegamente na fumaça. Infelizmente, a mistura funciona e a Nicarga Magic de Ernie perde seu impulso. Ernie cai no chão e rapidamente se reorienta, pensando que ele é vulnerável. O general dispara seu último feixe de laser de mana em Ernie. Ernie vê o ataque chegando e depois retorna uma quantidade igual de mana para eles. Nesse ponto, o Viver já estava fora de mana, então o general de guerra tem que retirar e terminar a batalha em um empate. Ernie e sua equipe tomam um grande L naquele dia, pois percebem que seus inimigos podem ser tão fortes, se não mais fortes que eles. Ernie promete garantir que o propulsor de jato não caia novamente nessas condições. Ele volta à prancheta e continua trabalhando com seu povo. Depois de voltar para casa, o Guerra Geral visita Gajas em sua oficina e o encontra instalando um novo ativo especial no Viver. Desta vez, Gajas chama sua invenção de Graal de Sangue,
um reator de aéter ainda maior com poder mais do que suficiente para derrubar qualquer propaganda demônio ou jato. O general de guerra, que mais tarde é identificado como Dolodio, agradece a Gajas por criar uma monstruosidade tão eficaz para ajudá-los em sua luta contra Ernie. Enquanto isso, Catalina acompanha Gustave para uma sala secreta que abriga o cavaleiro da silhueta da família real, Alcalorix. Gustave olha para o Majestic Knight e fica muito empolgado quando Catalina o concede a propriedade dele. Naquele momento, Ernie organiza uma reunião com seu povo para discutir planos de batalha e coisas do gênero. Ele explica ao seu povo que ele já instalou um filtro no propulsor de jato para que eles não se preocupem mais com a fumaça da morte. Em vez disso, eles devem seguir todos os seus movimentos para derrubar o inimigo. A certa altura, toda a equipe ficou com muito medo de atacar a cabeça inimiga. No entanto, a Leonora entra e se submete e seu exército para ajudar a derrubar o inimigo. Todo mundo vê instantaneamente o lado positivo do plano e agradece a rainha por entrar em embreagem. Na próxima cena, a Leonora fala com seu povo e os incentiva a levar sua próxima luta muito a sério. Ela incita o espírito de luta em seus homens e termina o discurso. Após o discurso, a Leonora se reúne com Ernest e pede desculpas por colocar tantas responsabilidades nele. Ernie a provoca um pouco e todo mundo tem uma boa risada antes que a verdadeira luta comece. Nos dias seguintes, os cavaleiros do exército e silhueta de Cuthberts levaram a luta para Zaladec. Swords Clashing Knights caem em uma noite durante a batalha. O comandante Kunitz, do exército de Eleonora, lidera uma equipe secreta com o Azure Hawks para se infiltrar Delvin Cole e derrubá-lo de dentro. Este plano parece funcionar um pouco, no entanto, as coisas rapidamente vão de lado quando Drake finalmente se aproxima de Delvin Cole. Ernie e seu povo também aparecem em seu próprio navio de guerra de Levitate e enfrentam o Drake. Ernie, por outro lado, pilota seu Icarga e se prepara para a segunda rodada de sua guerra contra a Galgesse. Depois de trocar palavras umas com as outras, Ernest e Gogesse começam sua grande luta. Enquanto isso, David dá ao seu povo a ordem de atravessar o Viver com seu navio anti-ar. O Viver os vê rapidamente e dispara balas neles. David deixa seu navio se aproximar o suficiente e depois dá uma guinada muito acentuada para a direita. O Viver persegue o navio e sobe nas nuvens, uma altitude apropriada para que elas se esforcem. Os homens de Ernie começam seu ataque disparando o que lança em direção ao Viver e permitindo que o Viver atire na lança. Depois de fazer isso, os glóbulos de petróleo salpicam no corpo de Viver. Ernie e seu povo atiram nas glóbulos com bolas de fogo para incendiá-las. Em questão de segundos, todo o corpo do Viver é coberto de chamas. Ernest se aproxima muito e se prepara para sua última greve preventiva. Antes que ele se aproxime o suficiente, a Gogesse pede que os Dolodeus usem o reator de grau de sangue. O general de guerra, enquanto pensa em usá-los, descobre que sua cidade abaixo foi infiltrada por dentro. Ele dá a ordem para liberar o grau do sangue e soltá-lo. O Grau Blood cria uma aura vermelha ao redor do Viver e dá uma aparência muito maior. Ernie e os outros ficam um pouco chocados com esta invenção, mas Ernie, sendo o garoto teimoso que ele é, continua atacando o navio. Infelizmente, nenhum de seus ataques trabalhou contra o Viver, pois sua potência já havia aumentado 10 vezes. De volta ao chão, Edgar enfrenta o espadachim Gustave. O Azure Hawk finalmente libera a ponte levadiça, permitindo que mais reforços atacassem Zalodex Black Knights. Enquanto isso, Ernie decide adotar uma abordagem perigosa. Ele aciona seu Icaruga, retirando sua lança de duas, carrega-a com muita mana para criar um raio, e cobra na aura do Viver para perfurar a aura e atacar o verdadeiro ponto de navio em branco. Até agora tudo bem. O plano de Ernie funciona enquanto ele perfura a forte aura e ataca o navio real. A luta entre Gustave e Edgar é aquecida a cada minuto. Edgar luta para acompanhar os ataques rápidos de Gustave. A certa altura, ele finalmente mantém as espadas de Gustave no lugar e prende Gustave para um ataque de outra pessoa antes que Gustave possa se tirar da situação. Emerise chega e o toca longe de seu cavaleiro de silhueta, com apenas alguns metros entre ele e o navio do Real Weaver. Ernie ataca o navio com tudo o que ele tem. Ele consegue pousar muitas vigas no navio do Viver e destrói a aura do Bloodgrail. Quando ele termina com o navio, tudo o que resta é apenas energia suficiente para pilotar o navio para uma última corrida. Dalodio admite a derrota, mas depois decide bater o navio na fortaleza e matar Leonora na explosão. Felizmente, Ernie rapidamente fica com o seu plano, então ele o segue pelas nuvens para detê-lo. Ernie alcança o navio e maximiza seus propulsores de jato em toda a sua potência, enquanto ele contraria a velocidade do navio para diminuir a velocidade. Ainda assim,
Isso não foi suficiente para impedir que Dalódio, enquanto ele continuava atirando suas vigas roxas na base da rainha, Art, sem pensar, entra em seu Centurion Knight e cobra pelo cockpit. Lá, ele reduz o Dalódio dos controles e finalmente permite que o navio seja redirecionado por Ernie para um local seguro para colidir. Ernie pede Art a abandonar a partida do Centurion e pular em seus braços para que ele possa ser salvo. Art faz exatamente isso e é salvo em pouco tempo. Naquela noite, a longa batalha entre Zalodec e Cush-Percha chegou ao fim. Na primavera do ano ocidental de 1823, as forças de Zalodec se renderam aos ocidentes, e Leonora foi oficialmente coroada para governar sobre Cush-Perchas, a rainha. Alguns dias após a batalha, Ernie e seus caras embalam suas coisas para deixar Cush-Percha para falhar. Antes de sair, Leonora decide dizer sua despedida final a alguém especial. Ela visita Art e agradece por salvá-la naquela época. Ela fica em silêncio e espera que Art a abraça, ou beije-a, ou algo assim. No entanto, nosso garoto Art está distante e se afasta. Leonora lhe dá um longo abraço e finalmente o deixa ir. Horas depois, Ernie e sua equipe de alegres engenheiros e Night Runners finalmente voltam para sua cidade natal com seu próprio navio de Levitate. Por outro lado, Gages alcança Ernie e seu povo a caminho de Trissar. Ele estuda os novos modelos para o navio Silhueta e promete voltar com algo melhor. Na próxima cena, Ambrosius agradece a Ernie e sua equipe mais uma vez por trazer a paz de volta ao Occident. Ele pede a Ernie uma recompensa, e Ernie pede que recebam um pequeno laboratório para que ele e sua equipe trabalhem depois de conseguir seu laboratório. Ernie incentiva sua equipe a continuar lutando e criando mais noites para realizar todos os seus sonhos. Nos meses seguintes, a Ernie Mess produz navios de Levitate e permite voos comerciais através de países